Olá, bem-vindos de volta a este canal. Se você ainda não me conhece, meu nome é Grace. Neste canal nós colocamos livros, filmes e séries no divã para fazer aquela análise. O super clássico que eu vou trazer aqui pra vocês, eu li ele já faz 1 ano e meio, 2 anos, não sei. Só sei dizer para vocês o seguinte, é como se eu tivesse lido ele semana passada. Tamanho impacto que ele causou na minha vida. Senhor das Moscas é aquele tipo de leitura que uma vez que você faz, vai te marcar para sempre. E foi exatamente isso que aconteceu comigo. Inclusive essa edição aqui já faz tempo que eu não vejo ela está esgotada. Tem uma outra edição agora que eu vou colocar aí pra vocês, mas de qualquer forma eu vou mostrar essa aqui também. Então vamos começar aí por William Golding. Quem foi este homem? William Golding foi um escritor inglês que nasceu no dia 19 de setembro de 1911. Nos deixou no dia 19 de junho de 93. Fez parte, inclusive, de momentos muito importantes da história. Ele estudou literatura inglesa em Oxford. Realmente não foi essa escolha que ele tinha feito. Se eu não me engano, ele começou ali a estudar ciência, mas ele não curtiu muito e logo mudou para a literatura. Em 1940, ele entrou para a Marinha Inglesa e ele fez parte de forma ativa na perseguição e no afundamento do navio Bismarck. Para quem não sabe, foi um navio alemão presente na Segunda Guerra Mundial, inclusive o maior navio de guerra já construído. Então ele esteve aí em momentos importantíssimos da Segunda Guerra Mundial. Depois que passou a guerra, ele então voltou a lecionar literatura. Senhor das Moscas foi recusado por inúmeras editoras, ninguém queria publicar, até que então foi publicado. Foi a primeira obra do autor e ele já chegou com o pé na porta. Senhor das Moscas, então, é publicado em 1954 e se torna aí uma grande referência da literatura clássica inglesa. Gold teve outras obras, mas essas outras obras acabaram, de alguma maneira, ficando ofuscadas pelo brilhantismo e pelo sucesso de Senhor das Moscas. Até confesso que eu quero, em algum momento, ler mais obras do autor, porque Senhor das Moscas, como vocês já sabem, é um favorito. Talvez, pode ser, que nós tenhamos aí no meio mais alguma obra que eu goste tanto quanto Senhor das Moscas. Muito interessante se pensar é que ele publicou a sua primeira obra aos 43 anos de idade. Então foi a primeira obra e ele já se tornou o maior sucesso. Sem essa de achar que você já passou da idade. E em 1983 ele ganha então o Prêmio Nobel de Literatura. Este prêmio veio pelo conjunto da sua obra. Segundo a Nobel Prize, ele ganhou então esse prêmio pela perspicácia da sua arte, pela sua narrativa, pela diversidade de temas, a universalidade do mito e pela iluminação da condição humana no mundo de hoje. Estamos falando ali em 1983. A verdade é que esse clássico nunca deixou de ser atual. Hoje em dia não vejo tanto as pessoas falando tanto de Senhor das Moscas. Nós sabemos que fez muito sucesso, tanto no cinema como na literatura. Acho que o nosso papel é não deixar obras como essas desaparecerem ao longo da história. Falando então um pouco da edição, a edição que eu tenho aqui, ela particularmente eu acho muito melhor e mais condizente com a obra em si do que a capa nova que eu andei vendo por aí. Porque esta capa aqui, nós vemos que ela dá essa sensação incômoda, essa contraposição do certo e do errado, na mesma capa. Algo que a capa dessa nova edição ela acaba não dizendo muita coisa. Temos aqui então 223 páginas com uma diagramação perfeita. Eu gosto muito do tamanho da fonte, desses espaçamentos. Pelo que eu andei vendo, os capítulos têm em média 20 páginas por aí. E nós vamos ver então que terá 12 capítulos ao todo. E no geral, posso dizer que os parágrafos, eles acabam sendo curtos. Como vocês podem ver, isso acaba então facilitando a fluidez da leitura. Vamos então ao que interessa. Já aproveito para dizer para você o seguinte, se você ainda não é inscrito neste canal, aproveita para se inscrever. Toda semana nós temos vídeos aqui. O conteúdo do canal é sempre voltado para o comportamento humano, usando tanto a nossa arte como literatura, cinema, filmes, sempre usando essa perspectiva mais profunda, mais humana e mais reflexiva sobre todos nós. Senhor das Moscas, nós temos como pano de fundo a Segunda Guerra Mundial, em que os pais, com o objetivo de proteger os seus filhos, colocam os filhos em um avião para um lugar mais seguro. Então ali nós vamos ter 20 crianças e adolescentes que vão ir com um professor e o piloto rumo a este lugar. Porém, este avião, em um determinado momento, ele sofre uma pane e ele acaba caindo em uma ilha. O professor morre na hora do acidente e o piloto morre um pouco depois que eles caem ali. Então imaginem a cena, um bando de crianças ali em uma ilha, sem os pais, sem nenhum adulto, sem saber o que fazer.
Lembrando que isso aqui serviu de inspiração para muita coisa que já foi produzida por aí, inclusive Lost, The Walking Dead e muito mais. Bom, isso aqui parece, em primeiro momento, algo muito trivial, crianças perdidas em uma ilha e nada mais. Bom, mas se engana quem pensa que vai por esse lado. O William Gold quer, na verdade, nos propor o seguinte: nós refletirmos se o homem, ele é bom ou ele é mau na sua essência. Não podemos esquecer que o autor está vivendo esse momento pós-guerra, então ele viu o máximo da crueldade humana, ele sabe do que o ser humano é capaz, e ele resolve introjetar, então, a sua própria subjetividade do ser humano. Esses meninos, então, que caíram ali nessa ilha, o que vai acontecer a partir de então é que eles terão que construir uma nova sociedade, uma sociedade primitiva. I found water. Os primeiros meninos que nós começamos a conhecer aqui já vai ser o Ralph e também um menino chamado Porquinho. Na verdade, chamam ele assim, ele sofre muito bullying por conta do peso dele. E são os dois primeiros meninos que se encontram ali depois do acidente. A princípio, eles até pensam que são os únicos que sobreviveram, porque eles não veem mais ninguém ali perto. Eles se encontram, já de cara se tornam amigos, e eles vão buscar se há outros sobreviventes, o que aconteceu. Aos poucos eles vão encontrando outros meninos, todo mundo meio espalhado por ali. Dá até aquela sensação, inicialmente, depois que passa o susto ali, de que eles estão livres. Imagine, são crianças que estão sozinhas, sem os pais. Pela primeira vez, eles podem fazer exatamente o que eles quiserem fazer. Não existe ninguém ali dizendo que eles podem ou não podem fazer. Porém, Ralph, ele é um pouco diferente desses outros meninos, porque ele sabe que se eles quiserem sobreviver, eles precisam colocar ordem. Eles precisam organizar como as coisas serão feitas. Nós temos ali crianças, imagine, elas estão ali brincando, fazendo bagunça, gritando. Está todo mundo falando ao mesmo tempo, ninguém parece ter essa consciência. O Porquinho, ele é um menino muito inteligente, então ele sempre está encontrando soluções ali para ajudar o grupo. What's that? Conch. My granny had one. E ele encontra uma concha. Ele é que, como ninguém está conseguindo se ouvir, colocar ali a concha como uma espécie de direito de fala. Então todo mundo que estiver segurando essa concha tem o direito de falar e os outros terão que ouvir. O que ele dá também para o Ralph é que eles soprem a concha, vai dar ali um barulho. Esses meninos que estiverem nas redondezas vão ouvir e seguirão o barulho. Dessa forma eles conseguem então reunir todo o grupo e poder organizar as coisas, que regras que serão necessárias para eles conviver juntos, como eles irão encontrar comida e todas essas coisas que são essenciais. Inicialmente parece tudo muito bom, porque eles encontram então todo o grupo, eles reúnem esse grupo, eles conseguem entender que vão precisar de um líder ali, eles fazem uma votação. Eu acho que tem que ser o Ralph. Eu acho que Ralph devia ser o líder. Levanta a mão quem quer votar no Ralph. Acho que você venceu a eleição. Quem ganha essa votação ali é o Ralph, e ele se torna então o líder de todo mundo, porque ele traz muito essa consciência de ordem. Até que nós vamos ver a figura do Jack, que é um outro menino, que ele começa ali a questionar algumas regras. Ele não está disposto a ser comandado por ninguém. Ele é muito corajoso, ele é muito forte. E ao ser forte, ele se orgulha muito disso. Fica muito evidente o antagonismo que se cria entre Ralph e Jack. Porque são dois querendo dominar ali, então era uma espécie ali de competição entre os dois, porque Jack não quer acatar as ordens de Ralph. Aqui que nós começamos a entender o que William Gold quer fazer nessa história. Porque ele quer mostrar que mesmo que a civilização começasse do zero, é inerente do ser humano essa necessidade de poder. E poder sobre o outro. Então o homem sempre buscará governar. Isso que nós vamos ver acontecendo página após página. De uma forma muito inteligente, William Gold nos mostra que são as leis e são as regras que tornam possível a nossa vida em sociedade. Isso que vai delimitar até onde nós podemos ir. É isso que vai nos impedir de fazermos aquilo que o nosso instinto, a nossa natureza humana deseja. Ralph tem então esse senso de ordem, ele está ali ocupando um papel de autoridade, de organização, de estruturação, de delegação de papéis, por um lado por uma questão de sobrevivência e por outro porque ele está bolando um plano a longo prazo para que eles sejam encontrados. Temos que fazer algum tipo de sinal permanente, como uma fogueira, e temos que mantê-la sempre acesa. Temos que obedecer regras. O Ralph tem razão. A fogueira é uma prioridade. Então eles vão fazer ali uma fogueira e o objetivo é não deixar esse fogo apagar, porque a fumaça serviria para sinalizar onde eles estão.
Então ele não quer ficar ali para sempre, ele está montando uma estratégia de que eles sobrevivam, mas em que em algum momento eles sejam resgatados. Porém, Jack, do outro lado, para ele nada disso é importante. Eles estão livres e ele quer seguir os seus impulsos, ele quer seguir os seus desejos, fazer aquilo que ele está afim. Inclusive, ele quer caçar, mas se caçar não é com o intuito ali da sobrevivência em si, mas porque ali matar porcos e todos os animais que ele encontra se torna prazeroso para ele, ele sente que ele tem poder. Ver o sangue ali dos animais gera nele essa sensação de onipotência, de que ninguém pode segurar ele. Senhor das Moscas tem muito a ver com a teoria de Hobbes, que vai trabalhar muito essa questão de que, se não há leis, se não há regras, se não há punição, a sociedade se entrega aos seus instintos e o resultado vai ser o caos. Então ele trabalha muito nessa ideia de contratos. Por que existem os contratos na nossa vida? Para dizer aquilo que podemos e não podemos fazer. Quando não existe essa ideia do que pode ou não pode ser feito, tudo pode ser feito. Não há uma questão de punição também. E por que essa ideia de caos? Porque imagine, todas as pessoas vão querer sobreviver. Essa luta pela sobrevivência faz com que essas pessoas sejam capazes de fazer qualquer coisa para sobreviver. As pessoas irão em busca de recursos para a sobrevivência sem levar em consideração aquilo que o outro precisa. Então, para Hobbes, se não há um conjunto de normas, a lei vigente será a da força. Então, o forte acabará dominando os fracos. Viver pacificamente estaria atrelado a esse regimento. Se nós pararmos para perceber, é uma coisa muito óbvia você entender que se você se entrega aos seus instintos, da psicanálise ao id, que é esse instinto selvagem que nós carregamos, o objetivo do id vai ser apenas realizar os seus desejos. O Ralph, ele, em contraponto, ele aparece como esse superego, que são os limites, os valores morais, que é essa consciência moral que todos temos também. Todos os problemas vêm de não existir um equilíbrio entre as duas coisas. Quando existem, então, essas duas forças opostas lutando, nós veremos o caos. A partir desse ponto, deixa de ser uma história sobre algumas crianças perdidas em uma ilha e passa a ser ali um duelo de poder. É isso que nós veremos o tempo todo. William Gold viu na sua vida ali essa falta de valores, essa falta de normas e esse poder coercitivo, o que ele pode fazer. Porque o governo tirânico ele é exatamente isso, não existem ali direitos individuais. Este governo usará a sua lei e a sua lei será a força. Essa sociedade primitiva que estava ali se formando, é evidente que ela vai sofrer uma ruptura. Ali não há forma de punição. E Jack sabe disso. E sendo ele forte, ele sabe que ninguém ali irá questionar as suas decisões, sejam elas boas ou sejam elas ruins. Conforme as coisas vão acontecendo, nós vamos vendo que eles vão se afastando cada vez mais disso que seria a moralidade. E vão se entregando cada vez mais à selvageria. Nesse momento pós-guerra que eles vivem, eles têm essa visão mais pessimista do ser humano e do sistema. O Senhor das Moscas vai trazer essa reflexão de uma forma muito profunda, sobre o quanto o único predador do homem é o próprio homem. Então o autor ele toma essa ideia de que o homem, por sua natureza, por essência, é mau. E é somente o medo da punição, da coerção, que nós vemos representados por essas leis, esses valores, os contratos, que nós então vamos reprimir aquilo que nós gostaríamos de fazer, mas vamos fazer aquilo que nós devemos fazer. Deixamos de lado essa parte instintiva e seguimos o sistema. A gente deixa muito claro que o homem, qualquer homem, deseja o poder. Quando há, então, essa oportunidade de ter o poder, o homem não vai poupar esforços para conquistar o poder. E você pode se perguntar, tá, mas e onde entra, então, o Senhor das Moscas, que é o título do livro? Senhor das Moscas vai ser um mito que vai nos levar a entender a degradação humana. Não vou falar ali como ele vai estar representado, porque é interessante você chegar a este ponto e você mesmo ver, sentir ali as sensações, você ver que é aterrorizador, que é assombroso. Inclusive, eu acredito que esse assombro que existe ali é exatamente a visão inconsciente daquilo que eles iriam se tornar. Senhor das Moscas é um livro excelente, tanto para adultos como para adolescentes. Acredito que na parte dos adolescentes vai trazer muito essa ideia de por que temos normas e por que temos leis. Por que isso é preciso nessa sociedade? Entender, então, esse papel do Estado na ordem das coisas. E também para entender o que aconteceria com a sociedade, com a humanidade, se de fato todos fossem livres e não houvesse punição de nenhuma forma.
Eu achei um livro super interessante. Eu, quando comecei a ler O Senhor das Moscas, nunca imaginei que teria essa pegada, que seria algo tão profundo assim. É claro que quando você é mais jovem, você lê Senhor das Moscas, talvez você vai ler apenas como uma história de alguns meninos que caem em uma ilha. Porém, conforme você vai construindo o seu pensamento crítico e analítico das coisas, vai perceber que tem muito mais do que isso. Existe muita discussão, inclusive, tanto na área de direito sobre este livro, como na área psicológica, psicanalítica, também sociológica. Você vai ver que existem discussões em diversas áreas sobre essa obra. Então é uma obra importante para você conhecer e para você também construir o seu próprio pensamento e a sua própria opinião. Lembrando então que eu vou deixar este livro na descrição deste vídeo e compre com o meu link, que assim você ajuda este canal. E aí, deixe nos comentários o que você pensa sobre isso. Você acha que realmente as leis são capazes aí de neutralizar esse instinto selvagem do ser humano? Você já sabe, nós nos vemos no próximo vídeo. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be it.